Espírito Santo, ele é como um maná. O maná caía todo dia. Enquanto o povo estava no deserto, dando aquela longa peregrinação no deserto. 40 anos no deserto. Um trajeto que podia ser feito em 11 dias. Mas eles tinham que ser disciplinados. Eles tinham que aprender a andar na presença de Deus. Tinham que ser disciplinados. Nesta escola, eles passaram 40 anos peregrinando pelo deserto, dando volta em círculo. Mas eram assistidos. Todo dia caiu o maná do céu. Existia uma lei sobre o maná. Quando caísse, cada um recolheria a sua porção. A porção do dia. Não podia recolher 2 porções e jogar para o dia seguinte. E assim Deus alimentou esse povo durante 40 anos no deserto. Assim o Espírito Santo, ele está aí para nos alimentar. E os alimentos do Espírito Santo são as suas revelações, as suas instruções, porque ele é aquele que nos guia em toda a verdade. Por isso nós não teremos medo de interpretar as Escrituras Sagradas. Porque esse maná vai nos ser dado diariamente. Deus disse, aproximai-vos de mim, eu me aproximarei de vocês. Quando a gente se aproximar de Deus, o Espírito Santo vai dar esse maná para nós. Se todo dia a gente se aproximar do Espírito Santo, todo dia nós receberemos esse maná do Espírito Santo. As interpretações do Espírito Santo. Assim não teremos medo da nossa interpretação. Não seremos cópia. O Espírito Santo vai nos dar a hermenêutica. A hermenêutica quer dizer a interpretação correta para aquele dia. E cada dia o seu mal. Foi isso que Jesus disse. Basta cada dia o seu mal. E neste dia, nós teremos cada dia a hermenêutica correta, a interpretação correta, a revelação do Espírito Santo, aquele que nos guia em toda a verdade. É isso que disse Jesus Cristo. Ele vos guiará em toda a verdade. Com isso, nós não seremos cópia. Nós não precisamos imitar ninguém. Nós não precisamos decorar livros e nem orações. Não precisamos ser cópia. Nós podemos viver dentro do original. E quem nos conduz a esta originalidade são as instruções do Espírito Santo. Aproxime-se de mim, eu me aproximarei de você. Aí é necessário sabermos como nos aproximar de Deus. Meditação. Meditação das Escrituras Sagradas. Ouvindo sermões, ouvindo palestras sobre
assuntos de Deus, de homens inspirados pelo Espírito Santo. Ali vai surgir revelações do Espírito Santo em nosso espírito. E assim teremos o alimento diário e saberemos como produzir o reino de Deus aqui na terra. Jesus disse: o reino de Deus é chegado. Por quê? Porque o Espírito Santo chegou. E quando o Espírito Santo chegou, agora nós temos facilidades em compreender os passos de Jesus Cristo. Teremos facilidades em entender os caminhos de Jesus Cristo. Aí está a chave do reino de Deus. As palavras de Jesus Cristo. Quem vai abrir essas chaves? Espírito Santo. Aí tudo que é feito no céu será feito na terra. Isto é a vontade de Deus. A vontade de Deus será feita na terra quando nós deixarmos o Espírito Santo soprar sobre o nosso espírito. Espírito Santo, o sopro de Deus. E ele é independente. O Espírito Santo, ele sopra onde quer, diz as Escrituras Sagradas. Ninguém pode conduzir o Espírito Santo ou o sopro dele na direção de suas propostas. Neste caminho, a soberania do Espírito Santo. E os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Por isso que o Filho de Deus, ele não sabe para onde vai. Ele vai onde o Espírito de Deus o leva. E isso é chamado submissão. É o surrender, como um pregador falava em inglês. É submeter-nos a Deus. Quando nos deixamos levar pelos sopros do Espírito Santo, pelas direções do Espírito Santo. Isto chama-se humildade diante de Deus. Essa humildade é a obediência. E somente pode obedecer aquele que crê. Quem não crê não obedece. E aqueles que creem, diz as Escrituras Sagradas, verão a glória de Deus. Verão milagres. Aí está. Quando Jesus recebeu o Espírito e disse: Espírito Senhor está sobre mim, daqui a pouco começou a aparecer milagres na vida de Cristo. E daqui a pouco a mãe dele foi convidada para um casamento e chamou Jesus: vamos lá. Vai, mostra o que você tem. Os irmãos dele falaram: vai lá, mostra o que você tem. Sabiam que Jesus tinha muitas coisas. Mas ele falou: não é chegado o meu tempo. E eles foram na frente. Mas num dado momento, no meio da festa, faltou vinho. Era uma grande vergonha a falta de vinho no meio da festa. E Jesus estava lá. Aí então, no meio daquele sufoco, Jesus disse: traga-me água. Traga esses jarros de água para mim. Jesus fez aquela água transformar-se em vinho. E tinha um degustador de vinho lá. Falou: o quê? Faltou vinho. E de repente o melhor vinho ficou para o fim da festa. Em todas as festas é o contrário. Serve-se em primeiro lugar o bom vinho. E por fim o vinho ruim.
Mas aqui não, no fim da festa, estão oferecendo bom vinho. Jesus ofereceu o bom vinho. Milagre de Jesus Cristo. Aí está. Operação do Espírito Santo. Teve um homem também, foi Felipe. Ele recebeu uma ordem de um anjo. Vai e segue aquela carruagem. Vai até lá. Então ele seguiu a carruagem. E conversando, chegando na carruagem, viu lá um etíope, que era um oficial, um grande oficial da rainha. Ele dominava o tesouro dela, a economia dela, e ele estava lendo Isaías. E ele não entendia Isaías. Uma passagem que falava sobre a morte de Jesus. Felipe então se aproxima e diz, olha, eu estou vendo que você está com dificuldade. Você não consegue interpretar o que lê? O etíope falou, se alguém me ensinar, eu vou entender. Então Felipe dispôs-se a ensinar o etíope. Depois de ensinar o etíope pede batismo. Aí encontrando água, ele falou, olha a água ali. O que impede de eu ser batizado? Ele falou, nada, você crê realmente no que você acabou de ser ensinado? O etíope falou, eu creio, então vamos batizar. E ali o etíope foi batizado. Ele entrou na carruagem, Felipe ficou. Aí diz que Felipe foi tomado pelo Espírito, foi até Isopo, se viu em Isopo. E dali Felipe passou a evangelizar Isopo e as cidades circunvizinhas. Tomado pelo Espírito Santo, ele se viu de um lugar e foi transportado para outro. Trabalho do Espírito Santo na vida de um homem. Assim também hoje o Espírito Santo faz a sua tarefa. Ele nos dá o maná cada dia, para que tenhamos paz de espírito. Pois o reino de Deus é feito de gozo e paz. Isso que diz as Escrituras. O Espírito Santo nos leva ao conhecimento do reino de Deus. E isso quando nós sentimos facilidade em aprender os passos de Jesus Cristo, as chaves do reino, o caminho de Jesus Cristo, as mensagens que ele recebeu do Pai e que entregou para nós. O Espírito Santo vai vivificar esses passos de Jesus Cristo todo dia, como se fosse dando um maná cada dia para aqueles que se aproximam dele. É uma recomendação. Cuidado, não entristeça com o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. Não vamos nos esquecer dele. Não vamos nos esquecer do Espírito Santo, pois ele habita dentro de nós. Ele é aquele que ilumina a nossa lâmpada. Nós temos uma lâmpada, e essa lâmpada é o quê? É o nosso Espírito. Quem joga a luz nessa lâmpada é o Espírito Santo. E essa luz é o nosso maná que nos nutre cada dia. Novamente, aproximai-vos de Deus e eu me aproximarei de vós. Teve um homem que desobedeceu uma ordem de Deus. Deus pegou e disse para ele, rapaz, você tem que ir a Nínive. Nínive está me entristecendo por sua crueldade. E aquele homem de Deus falou, não, eu não vou para Nínive. Foi para outro lugar. Foi para outra direção oposta.
mas ele tinha uma missão. O resultado foi que veio uma tempestade no barco onde ele estava, e ele vendo que o barco ia afundar, ele falou para os caras, me joga fora, eu sou culpado disso aí. Os caras não queriam jogar ele fora, mas como iam perder tudo, jogaram ele fora. E Deus enviou um peixe grande e engoliu o profeta. E o profeta Jonas passou 3 dias dentro do ventre da baleia. Mas foi até Nínive. Aí então pregou para Nínive. Diz, vocês têm que se arrepender. Se vocês não se arrependerem, em 40 dias Deus vai destruir Nínive. Falou isso para o rei. E quando eles ouviram essa sentença de Deus, eles se arrependeram. E Nínive foi perdoada. Então, obediência a Deus para se ter resultados. É o Espírito Santo quem vai esclarecer o caminho de Deus em nossa vida. E nós vamos perceber a vontade de Deus sendo feito na terra. E também, Deus diz que vai encher a terra com a vontade dele. Assim como o mar está cheio de água, ele vai enviar mensagens para essa terra. E quem vai encher vai ser o Espírito Santo. Ele que vai entregar essas mensagens para nós, para as novas criaturas. E elas vão encher esse mundo da palavra de Deus, das mensagens de Jesus Cristo, das pegadas de Jesus Cristo, do maná diário. Então, não vamos entristecer o Espírito Santo. Vamos animar o Espírito Santo dentro de nós. Como? Meditando na palavra de Deus, como disse Moisés ao seu sucessor. Medita nessa palavra de dia e de noite, Josué, para que os teus caminhos prosperem. E assim seremos abençoados em nossos dias. E assim traremos o reino de Deus aqui na terra. Pois ele diz, quando essas mensagens de Jesus Cristo for pregada em todo o mundo, virá o fim. Então vamos contribuir com o Espírito Santo. Vamos conhecer as pegadas de Jesus Cristo, os passos de Jesus Cristo, as chaves do reino de Deus. E vamos encher esse mundo para que se cumpra a palavra de Deus e venha o fim. Nós não seremos envergonhados, diz as Escrituras Sagradas. É com esse fogo do Espírito Santo que nós também entraremos nos portais abertos da eternidade. Ele vai nos guiar pelos caminhos da retidão. E seremos reconhecidos lá com essa luz. Essa luz vai brilhar em nossa face e o céu vai nos reconhecer. E nós entraremos portais abertos. Não seremos envergonhados. Valeu? Não vamos entristecer o Espírito Santo? Vamos fazer o nosso culto de comunhão com Deus diário. Vamos nos reunir em nossa casa. Tem o nosso quarto de oração, que eu chamo a nossa universidade, a nossa escola, onde podemos passar horas com Deus. Comunhão com o Espírito Santo. E assim vamos encher o nosso espírito de mensagens originais e não cópias. Valeu? Senhor, obrigado por essa mensagem. Para não entristecermos o Espírito Santo, porque Ele é quem nos dá o maná diário. E com esse maná nós sairemos mais que vencedores nos nossos desafios terrestres. Nós não seremos envergonhados. Amém.